Bom, beleza, pessoal? Professor Antônio Rafael e mais uma aula aí do La Casa da Matemática. Muitos vídeos a gente está gravando. Vão lá no nosso canal, deem um likezinho, compartilhe esse canal que a gente está querendo colocar mais material para vocês. Mas o que vai nos mostrar que a gente pode ficar continuando aí colocando é a aceitação de vocês, beleza? Então dá um joinha pra gente lá. Trouxe para vocês hoje um pouquinho sobre as propriedades de radiciação. Eita! Ou a famosa raiz quadrada. O pessoal só pensa na raiz quadrada, né? Mas a gente pode ter raiz de qualquer índice. Então a gente vai trabalhar com todos eles aqui. Beleza? Vamos lá então. Bem rapidinho essa aula para a gente poder matar. O que é a radiciação? Radiciação é uma fatoração, né? A gente vai encontrar um valor de uma raiz. Então, eu tenho uma base dentro da raiz aqui, ó, é o A. Eu tenho um índice da raiz, que diz aqui qual é o expoente que eu estou trabalhando. E eu tenho o resultado da radiciação, que é a raiz. Mas isso aqui só acontece, ó, raiz enésima de A é igual a B, se e somente se B elevado a N for igual a A. Que bagulho é esse? Vamos ver. Raiz quadrada de 4, por exemplo, isso vai ser 2. Por quê? Quando eu pego esse 2, que foi o resultado, e elevo ao expoente, 2 ao quadrado, tem que dar quem? 4. Se isso acontece, raiz quadrada de 4 é 2, só vai acontecer se 2 ao quadrado for igual a 4. Foi isso que foi falado aqui na frente. Beleza? Então, muito tranquilo para a gente poder resolver todos os nossos problemas aqui. Vamos seguir nas propriedades. Primeira propriedade. Se eu tenho um índice da raiz igual ao expoente lá dentro da raiz, ó, n e n, eu posso cancelar os dois. E aí eu vou ficar apenas com a base, certo? Se os índices forem iguais. Por exemplo, raiz quadrada de 2 elevado a 2. Tanto 2, né? O que a gente tem aqui, ó? Cancela esse 2 com esse aqui, que é o expoente. Resposta é 2. Outro. Raiz terceira de 5 a terceira. Cancelo o índice com a raiz. Vou ter 5. Foi isso que disse a nossa primeira propriedade. Bom, nossa segunda propriedade diz o quê? Que eu tendo dois valores se multiplicando dentro da minha raiz, eu posso separá-los em duas raízes. Então, a raiz enésima de A vezes B, ela é a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Não tem problema. Eu posso separá-las. Com o número isso aí, eu tenho a raiz, por exemplo, cúbica de 2 e 3. Então, eu posso escrever isso aqui sendo raiz cúbica de 2, que multiplica a raiz cúbica de 3. Tanto faz. Se vale para multiplicação, também vale para divisão. Então, se eu tiver uma divisão assim, ó, eu posso reescrever isso sendo raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Tá? Posso fazer isso. Ou, usando valores aí numéricos, eu tenho raiz oitava de 4 quintos. O que eu posso escrever isso? Raiz oitava de 4, raiz oitava de 5. Tranquilo? Ficou bagunçado aí, vamos fazer outra. Raiz quinta de 1 sobre 2. Eu posso fazer isso sendo o quê? Raiz quinta de 1, raiz quinta de 2. Tranquilo? Quando eu tenho duas raízes aqui, ó, raiz de raiz, né?
Eu posso pensar isso aqui sendo potência de potência. Como que ficaria isso? Eu multiplico os índices, o n e o p. Então, raiz de n vezes raiz de p vai ser raiz de n vezes p. Olha aí. Professor, com o número? Raiz quinta, raiz terceira de 8. Pronto. Eu multiplico aqui, ó, 3 vezes 5, 15. Então, isso é raiz 15, potência 15 de 8. Tranquilo? Facinho, facinho. Essas operações vão ajudar bastante para a gente fazer muitos cálculos. Mas, como que eu encontro uma raiz? Bom, então vamos agora aqui conseguir a obtenção das raízes, tá? Para a gente obter essas raízes, gente, coloquei aqui a facinho, uma de 100 e uma de 64, que é muito fácil, a gente já sabe a resposta. Vamos mostrar como que calcula. Você precisa de saber, isso todo mundo precisa, fatorar, tá? Fatoração é muito importante, tá? O que é fatorar? É dividir pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e aí por diante, tá? Vamos lá, vamos fatorar isso aqui. 100, se eu dividir para 2, dá 50. Ainda dá para 2. Vai dar 25. Dá para 5, que vai dar 5. Dá para 5, que vai dar 1. Beleza? Acabou a fatoração. Como que eu organizo para encontrar o resultado? Note aqui, ó, que quando não tem nada dizendo para a gente aqui, está dizendo que o expoente é 2, é uma raiz quadrada. Então, eu escrevo isso aqui assim, ó. Raiz quadrada de 2. Como ele apareceu duas vezes, 2 ao quadrado. Vezes 5, que apareceu duas vezes, ao quadrado. Tranquilo? Aí, ó, lembra da primeira propriedade? Se o expoente for igual ao índice da raiz, eu cancelo o expoente e eu tiro a base. Eu vou aplicar aqui, ó. O expoente aqui é 2, nos dois, e a raiz também. Então, eu cancelo eles. Sobrou quem? 2 vezes 5, que é 10. Logo, 10 é a raiz quadrada de 100. Olha como é fácil. Vamos fazer aqui, então, de 64. Mostrar isso mesmo. 64 por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Estou dividindo, certo? Bom, raiz quadrada também. Para eu colocar aí na potência 2, eu pego de 2 em 2, ó. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado. Os expoentes são iguais à raiz. Cancela com a raiz. Sobrou quem? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Logo, raiz quadrada de 64 também é 8. Viu como é muito tranquilo? Vamos mostrar isso aqui agora. Mais 6 raizezinhas aqui para a gente terminar. Cúbica de 125, porque o pessoal não gosta de fazer cúbica quarta, né? Então, a gente vai fazer. Cúbica de 125, ó. 125 não dá para dividir para 2 nem para 3, mas dá para 5. 125 dividido para 5 dá 25. 25 dividido para 5 dá 5. E 5 dividido para 5 dá 1. Como eu quero a raiz cúbica, para cancelar com esse expoente, eu vou ter o quê? Raiz cúbica, o 5 apareceu 3 vezes. Então, de 5 à terceira. Cancelo, cancelo, dá 5. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Muito fácil, gente. E a de 32? A quinta de 32. Por 2. Divide por 2 dá 16. Divide por 2 dá 8. Divide por 2 dá 4. Divide por 2 dá 2. Divide por 2 dá 1. Só fatoração.
Eu quero o quê? Raiz quinta. Quem apareceu aqui para mim foi o 2. E ele apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ó. Mesmo expoente da raiz, cancela. Então, a raiz quinta de 32 é 2. Se eu pegar o 2 e multiplicar por ele 5 vezes, vai dar 32. Aqui de novo, a gente vai seguir com a raiz quarta de 81. Não dá por 2, né? Mas dá para dividir para 3, que vai dar 27. Dá para dividir para 3, que vai dar 9. Dá para dividir para 3, que dá 3. Dá para dividir para 3, que dá 1. Então, eu quero a raiz quarta. Apareceu 3, 4 vezes. Cancelo o expoente com a raiz. Resultado, 3. Tranquilo? Nem sempre dá exato, tá? Vamos ver, por exemplo, esse exemplo aqui talvez não dê exato. Ó. 126 por 2 dá 64. Por 2. 126, 63, desculpa. Deu 63. 63 não dá por 2, mas dá por 3. E isso vai dar 21. 21 dá por 3 de novo, que vai dar 7. E o 7 só dá para 1. Ele mesmo que ele é número primo. Então, o que nós temos aqui? Ó? Raiz quadrada de quem? Do 2 vezes o 3 ao quadrado vezes o 7. Ó, note que aqui o expoente é 2 e a raiz também. Mas só o número 3 que tem o mesmo expoente. Então, só ele vai poder sair da raiz. O 3 sai. Agora, lá dentro ficou quem? 2 vezes 7. 21. Então, isso aí vai dar 3 raiz de 21. Só sai quem pode. Quem não pode, fica. Beleza? 243, então. 243. Ele dá para 3, que vai dar 81. Dá para 3, que vai dar 27. Dá para 3, que dá 9. Dá para 3, que dá 3. E dá para 3, que dá 1. Eu quero a raiz cúbica. Raiz cúbica. Então, eu posso pegar de 3 em 3. Mas aqui, ó, eu consigo. 3 à terceira. E aqui eu só consigo 2. 3 ao quadrado. Quem eu posso cancelar, sai. 3 saiu. Mas vai ficar alguém lá dentro da raiz cúbica, né? 3 ao quadrado dá 9. Então, esse ficou 3, raiz cúbica de 9. Beleza? E raiz quinta de 1000 para a gente terminar. Eu pego 1000 por 2 dá 500. Por 2, 250. Por 2, 125. Por 5, 25. Por 5, dá 5. E por 5, dá 1. O que nós temos aqui? Nós temos a raiz quinta de 2 à terceira vezes 5 à terceira. Não dá para cancelar ninguém. Então, fica desse mesmo jeito, certo? Não tem raiz quinta de 1000. Então, a gente não consegue encontrar o valor da raiz, certo? Muito bom a gente poder trabalhar com esses valores aí. Agradeço, né, a participação de vocês. E a gente se coloca nas próximas aulas aí, tá bom? Um abraço, professor Antônio, e até a próxima.